Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Várzea Grande, também Mato Grosso, Cáceres, Sinop, Rondonópolis, a todas as cidades de Mato Grosso. Eu sou o pastor Harrison, faço parte da equipe de fé do pastor Carlos Soares, tive a oportunidade de estar aqui e com muita alegria no coração nós vamos juntos interagir, vamos falar da palavra de Deus e no término desta programação nós iremos fazer aquela oração da fé, aonde vamos invocar a Deus e Deus há de nos responder. Você pode ir fazendo o seu pedido de oração nos comentários, você pode deixar o seu nome, o nome da sua família, você pode deixar, se caso você queira, né, qual é o sentido da oração, que depois nós vamos estar também anotando e colocando diante de Deus. Independente de qual seja o problema, a situação, qual seja a dificuldade que você estiver enfrentando, pode ter certeza que Deus ele vai entrar com providência para agir em seu favor, para te abençoar no nome de Jesus. Você pode me ajudar a interagir, você pode compartilhar essa live, copia o link, manda aí no grupo da família, dos amigos, colega de trabalho, grupo das igrejas, né, os pastores, obreiros que estão nos assistindo. Você pode também interagir conosco nesta tarde, deixando aí, né, o seu nome, o nome da cidade, né, onde você está falando comigo, que nós vamos juntos declarar a bênção de Deus sobre a sua casa. Tenho certeza, hoje, quarta-feira, dia da Sagrada Família, está tendo reuniões especiais, né, da família, oração pelo casamento, oração pelos filhos, oração para Deus abençoar a sua casa. Você pode deixar o nome dos seus familiares também nos comentários para que juntos possamos estar orando em seu favor. Aqui na sede estadual, Rua 13 de Junho, número 1033, já teve a reunião das 8, agora ao meio-dia está tendo a reunião nesse exato momento, logo mais às 15 horas e às 19 horas. Quem é de Cuiabá, grande Cuiabá, venha estar aqui com o pastor Carlos, venha estar aqui na sede, pois uma palavra de fé, uma palavra para abençoar sua casa, sua família, Deus há de entregar em seu coração. Rua 13 de Junho, número 1033, no centro de Cuiabá. Venha, pode ter certeza que Deus vai estar abençoando você e sua casa. Você que fala comigo, né? Eu falo com você, você que está assistindo de uma igreja do interior, pode procurar, não fica sem ir não. Vai na igreja mais próxima da sua casa, procure o endereço, né? Procure saber aonde que é a igreja mais próxima, aos amigos católicos, espíritas, evangélicos. Nós teremos o maior prazer em estar recebendo você em nossa igreja para que juntos possamos compartilhar a palavra de Deus e ter as grandes vitórias. Eu vou ver algumas pessoas que estão aqui comigo, né? Pelo Facebook também. Tem gente nos assistindo pelo YouTube, vamos aqui ver algumas pessoas. O pastor José Paulo está ligado, a Ana Paula, Tatiane Oliveira Paz, Vigília, como também Marilei, pastor Irene, Joselita, Jefferson, está aqui também Julieta, Cleide, a Selma do Hélio, pastor Hélio também, o Jefferson Ribeiro, está conosco também aqui o Rodrigo Meira, Bernadette também nos assistindo, está aqui ligado o Valdete, a Sandra Cardoso, Maria Auxiliadora, Luzimar, Adailton, também aqui a Sandra, Silvaneia, Rosária e muitos aqui, né? Alessandro Ribeiro, Tangará ligado, a minha esposa Adriele Fernanda, Deus abençoe, Caleb, Josué, Esther, meu pai, minha família também assistindo aí essa live, já compartilhei com eles, você pode compartilhar também com a sua família. Correndo aqui rapidinho para o YouTube, vamos ver quem está aqui no YouTube, Lenise Mendes, Daniele Ribeiro, Alque Alves, né? Márcia Adriana também ligada aqui no YouTube, Gabriela, Sueli, Ateliê, Zilda, Barros também ligado, está aqui a Railda, Luanda, Maria Helena, Iris, Jean,
Carlos e também a Maísa. Também aqui agora, Helenil e Amanda. Tem várias pessoas ligadas aqui, se eu pulei algum aqui, me perdoe, né? Mas o seu nome, o seu registro aqui está aqui para que a gente possa orar por você e pela sua casa. Vamos para a palavra de Deus, vamos falar com o Senhor daqui a pouco. Você pode deixar o seu nome aí para a oração. Daqui a pouco eu vou estar invocando o poder de Deus para abençoar a sua vida no nome de Jesus. Estou com uma palavra no coração, você pode abrir a Bíblia em 2 Coríntios, eu quero iniciar no capítulo 3, no verso de número 5, onde Paulo nos ensina que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Talvez eu estou falando aqui com alguns pais que se sentem incapazes de lutar pelos seus filhos. Talvez eu estou falando aqui com algum casal que se sente incapaz de lutar pelo seu casamento. Mas eu quero te dizer que a sua capacidade, ela vem de Deus. É Deus que te capacita, é Deus que te dá a ferramenta, Deus te dá a instrução, a orientação, o que você deve fazer para salvar, para ter então o recurso do alto. Quando você vive o propósito de Deus, o Senhor manda o recurso, Ele manda total capacidade para você desenvolver o que você precisa fazer. Eu tenho dito na igreja que nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele em nosso favor. Deus nos capacita, mas se eu não usar dessa capacidade que ele tem me dado, nada será feito. Às vezes você pode até orar, você pode fazer um propósito, você pode até se consagrar, mas se você não fizer a sua parte diante da capacidade, da preparação que Deus já te deu, você vai ficar aí sofrendo. Então eu quero te dizer que há uma grande capacidade de Deus na sua vida para resolver qualquer situação. Deus, ele te capacita para ser um grande vencedor. Não importa qual seja a dificuldade, o problema, a situação que você esteja passando. Pode ter certeza disso. Como aqui está em 2 Coríntios 3, capítulo 3, verso de número 5. Vamos fazer a leitura? Está aí na tela também. Paulo diz assim, através de Paulo nós temos essa informação. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Gostaria que você escrevesse aí no comentário, guardasse no coração, interagisse comigo, porque quando a gente liga aqui na terra, está sendo ligado também no céu. Repita comigo, diga assim, a minha capacidade vem de Deus. Pode escrever isso? Pode fazer essa declaração de fé? Mais uma vez, você pode falar em voz alta, se você estiver só, se você tiver essa condição, repita comigo com fé, a minha capacidade vem de Deus. Eu estou te fazendo entender que Deus te capacita, Deus te prepara, mesmo quando você se vê incapaz, mesmo quando você olha à sua volta e você não vê uma saída. Deus, ele tem a capacidade, ele tem a preparação, ele tem a habilidade, ele tem a instrução. Em Deus nós encontraremos tudo o que precisamos, seja para a saúde, para a libertação, seja para a prosperidade, seja para o casamento, para tudo. Para tudo Deus tem a solução, para tudo Deus tem a capacidade, as habilidades, os dons, a manifestação de Deus na sua vida. Então, dando o pontapé inicial, lendo e vendo que a Bíblia nos diz que a nossa capacidade vem de Deus, eu quero aqui trazer alguns textos para você, a qual nós vamos ver que, diante de dificuldades, eu acredito que eles viram essa capacidade de terem a sua vitória diante daquele momento a qual eles estavam vivendo. Vamos abrir a Bíblia agora em Marcos. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10, o verso de número 46. Um texto bem conhecido, Bartimeu, uma história onde nós sabemos, e aqui temos várias instruções, várias revelações da parte da palavra do Senhor, mas eu quero aplicar essa direção que o Paulo nos traz para esse texto de Bartimeu, Marcos capítulo 10,
o verso é o 46. Aonde nós lemos aqui, a Bíblia diz assim, ó, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando, disse, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Já tivemos várias informações, inspirações, revelações, direção aqui nessa palavra, mas como eu disse, eu quero fazer a aplicação do versículo de Coríntios em cima desse texto. Aqui onde nós olhamos, Bartimeu começa a clamar, ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia nos mostra que a multidão o repreendia, a multidão estava usando situações para calar, para fazer ele desistir daquilo que ele queria. Ele era cego, estava mendigando, ele então, quando ouve falar que Jesus estava passando por ali, ele toma a decisão de sair da beira do caminho e ir para o caminho onde Cristo estava passando. Eu vejo aqui nesse texto que enquanto a multidão dizia para ele calar, eu acredito, claro que é uma inspiração e aqui eu estou aplicando nessa passagem, eu acredito que o Bartimeu exercia essa fé. A minha capacidade vem de Deus. As pessoas diziam, você não vai ser curado, você vai ficar na mesma, vai ficar sofrendo, você vai ficar do jeito que você está. Mas quando ele clamava cada vez mais, eu acredito que a fé estava vindo, né? Através do momento que ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E a Bíblia nos mostra aqui com muita clareza que ele não ficou intimidado, ele não ficou com medo, ele não se calou, porque agora ele dizia para si, a minha capacidade vem de Deus. Vamos entender, trazer para os dias atuais, é o que nós devemos fazer. Quando alguém diz para você, você não vai vencer, você não vai ser curado, você não vai ser liberto, você não vai ter vitória, seus sonhos não vão se realizar. Sabe o que você tem que dizer? Você tem que fazer um clamor e dizer, a minha capacidade vem de Deus. É Deus que me capacita, é Deus que me prepara, é Deus que trabalha na minha vida para me dar condição para chegar ao meu objetivo. Enquanto a multidão queria reprimir, repreendendo, calar o Bartimeu, ele tinha essa fé. É Deus que me capacita, eu vou ser curado. É Deus que me capacita, eu vou voltar a enxergar. Talvez é o que está faltando isso na sua vida. Talvez você está doente, você está desempregado, talvez o seu casamento está em ruína, e está faltando essa declaração de fé, dizendo a minha capacidade para reverter esse quadro vem de Deus. Quando ninguém acredita em você, quando ninguém dá crédito naquilo que você faz, você pode ter certeza que na palavra do Senhor você vai encontrar essa palavra de fé para você ter as suas vitórias. Eu tenho aqui outro texto, também bem conhecido, né? Vamos usar aqui esse texto de 1 Samuel 17, onde nós vemos a história de Davi, quando havia um exército de soldados que tinha suas preparações, mas não tinha unção. Davi, então, trabalhando, né, cuidando das ovelhas do seu pai, ele, então, quando ouve falar, quando então disseram que o rei tinha uma recompensa, tinha uma grande vitória para quem vencesse aquele gigante,
o Davi não se intimidou. O Davi foi falar com o rei e assim ele teve a sua vitória. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32 e 33. Eu também quero fazer essa aplicação da minha capacidade, que vem de Deus. Eu vejo que aqui também nós podemos ter esse entendimento. No versículo 32 diz assim, Davi já falando com o rei Saul, ele se coloca à disposição para pelejar contra aquele gigante. Veja só o que diz aí. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Veja que Saul, que havia dito, prometido, dar uma recompensa para quem matasse o gigante, nem ele acreditava em Davi, a qual o Saul disse, você ainda é novo, né? Você é jovem, ele já é homem de guerra, já tem experiência de batalha. Mas eu creio que nesta hora o Davi já estava em sua fé injetada essa declaração, a minha capacidade vem de Deus. Ainda que o rei não acredite, ainda que as pessoas não acreditem, mas a minha capacidade vem de Deus. Eu quero te dizer nesta tarde, nesse momento, que quando você está diante do gigante, quando você está diante do desafio, você tem que fazer essa declaração. Você tem que fazer, né, essa confissão. Porque a Bíblia diz assim, ó, tudo que disser lhe será feito. Quando você fala, né, alinhado com a palavra de Deus, o Senhor, então, ele te dá uma base, ele te dá ali um firmamento aonde você não vai ser frustrado, porque quando nós temos a palavra, que é a rocha, que a palavra é o fogo, a palavra é a direção, nós estamos, né, diante da direção do Pai. E eu vejo que quando o Saul disse, você não vai conseguir, você vai morrer, não adianta nem tentar, eu acredito que no coração de Davi, a minha capacidade vem de Deus. Deus me capacita. Deus, ele me dá essa condição. A gente vê aqui o texto, né? O Davi depois disse, olha, Saul, eu tive a capacidade, Deus me capacitou para vencer, matar o leão, o urso, e agora eu tenho também essa certeza, essa convicção, que também Deus me capacita, também estou preparado para vencer esse gigante. Eu quero te dizer, independente de qual seja o tamanho do seu gigante, do seu problema, da sua adversidade, no seu coração, na sua fé, tem que estar aceso esse fogo. A minha capacidade vem de Deus. É Deus que me ajuda, é Deus que vai me dar a condição de vencer. E o fim da história nós já conhecemos. O Davi foi para a batalha, o Davi enfrentou o gigante. Quando então o gigante tenta, né, afrontar ele com as suas últimas palavras, o Davi então, na certeza que a capacidade dele, de Deus estava sobre a vida dele, ele disse, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Olha só a confiança. A capacidade de Deus nos traz confiança. A capacidade de Deus nos traz ousadia para enfrentar e então lutar contra as adversidades. Quando você tem essa capacidade que vem de Deus, você não vai temer, você não vai se acovardar, você não vai fugir, né, dos desafios da vida. Então eu quero te ensinar diante desse conselho bíblico que a palavra de Deus está nos trazendo nesta tarde. Busque em Deus, se envolva em Deus, tenha uma vida no altar, tenha uma vida dedicada em oração, uma vida de leitura da palavra. Isso vai te trazer capacidade, isso vai te trazer, né, as ferramentas necessárias para você ter a sua grande vitória. Assim como Bartimeu,
ele se sentiu capaz de estar diante de Cristo para ser curado, assim também eu vejo que o Davi também teve a capacidade para estar diante do rei, para então, quando enfrentasse ali o gigante, vencesse aquela batalha. E olha só, quando você crê que a sua capacidade vem de Deus, quando você vence a batalha, Deus dá a recompensa. Eu quero te dizer que Deus tem recompensa para aquele que assume na sua fé a sua capacidade que vem de Deus. Você pode ter certeza que Deus há de recompensar. Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. O rei prometeu fazer com que quem vencesse o gigante casasse com a sua filha, fosse isento de todos os impostos e ainda daria muito dinheiro. O Davi estava capacitado, né? Estava preparado para aquela batalha. Venceu o gigante, ou seja, ele depois tomou posse, né, de toda a recompensa que o rei havia prometido. Eu quero te dizer, quando você assume no seu coração que essa capacidade vem de Deus, depois da batalha, você vai ter a recompensa da parte de Deus para te abençoar no nome de Jesus, tá certo? Eu vou só aqui eu vou só aqui comentar por cima, eu tenho aqui também marcado o caso de José. José do Egito, lá em Gênesis, no capítulo 41, nós vemos que o José, ele quando tem o seu primeiro filho, a Bíblia nos mostra que dá-se o nome de Manassés. Deus me fez esquecer. Depois veio, né, Efraim, Deus me fez prosperar. Aonde eu quero aplicar essa mensagem em Gênesis, no caso de José? Nós sabemos de toda a injustiça que ele sofreu. José foi invejado pelos seus irmãos, José foi vendido, revendido, foi humilhado, foi parar, né, no calabouço, depois foi parar na casa de Potifar, depois ele foi, né, assediado, ele fugiu, ele negou aquele pecado e foi parar na prisão. Então, todo esse processo que o José passou, nós vemos que ali teve o agir de Deus. O Senhor sempre esteve com ele em todos os momentos. Mas lá na frente, então, quando nasce o filho, quando se dá-se o nome, né, de Manassés, Deus me fez esquecer. Aqui eu quero fazer essa aplicação no sentido de você que não está conseguindo perdoar alguém, você que não consegue liberar o perdão, talvez o seu coração vive triste, magoado, cheio de ressentimento, talvez o seu coração ele está, né, assim, todo contaminado e você diz assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar o perdão, eu não consigo, eu já tentei, já fiz de tudo. Eu quero fazer essa aplicação nessa palavra. A capacidade para liberar o perdão, Deus também dá. Se você não consegue, por sua conta, pelas suas tentativas, Deus te capacita. Veja que o versículo diz, Deus me fez esquecer, Deus me fez perdoar. Dá para a gente entender que por si próprio ele não iria conseguir, mas ele precisou da ajuda de Deus. Se você está precisando dessa ajuda, em sua oração, em seu momento com Deus, peça para Deus, Senhor, me capacita. Senhor, me dá essa condição de perdoar, de liberar esse perdão. Porque quando você vive com esse peso na consciência, no coração, com esse peso que você carrega, você não vai ter bênção, você não vai ter prosperidade, você não vai ter sucesso. Se a gente ligar o nascimento dos dois filhos, veja que primeiro veio o perdão, para depois vir o crescimento. Veja que primeiro veio Manassés, para depois vir o Efraim. Né? Eu quero te dizer que você só vai prosperar ou você só vai conseguir crescer se antes você perdoar, se antes você liberar o perdão. Então é isso que Deus está tratando com você, né? Que está aí com o coração ferido, coração machucado, você que está com o coração cheio aí de situações que te leva a ficar com raiva, que te leva a ficar, né, com o semblante triste.
eu quero te dizer, hoje Deus está te capacitando. Toma posse, creia. Hoje Deus está te dando essa condição de perdoar. Perdoar o marido, perdoar a esposa, o filho, perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te humilhou, aquele que talvez puxou o seu tapete e você carregou, né, ressentimento e seu coração aí está apertado, angustiado por causa disso, o que aconteceu. Se você crê, hoje Deus está te capacitando, te dando a condição para perdoar quem quer que seja. E olha, digo mais, tem gente que ainda não conseguiu perdoar um ex-marido, a ex-esposa, uma ex-sogra, ex-cunhada. Claro que se você não quer ter convívio, é decisão sua, mas o perdão tem que ser liberado. Você tem que perdoar para você não carregar esse peso na sua vida. E eu sempre digo na igreja que a decisão, o perdão é uma decisão. Se eu quero perdoar, eu tenho que tomar essa decisão. Eu vou perdoar. E também não vou ficar lembrando, não vou ficar, né, trazendo em mente aquilo que aconteceu. Eu creio que Deus está te capacitando nessa hora para essa grande bênção. Nascendo na sua vida Manassés, pode ter certeza que vai nascer Efraim também. Nascendo no seu coração, a capacidade de Deus, Ele já dá, você liberando esse perdão, você vai crescer a partir de hoje, você vai prosperar, você vai ter vitórias que você nunca teve. Uma certa vez eu atendi uma senhora na igreja que dizia assim, pastor, a minha vida está amarrada, eu tenho tudo para crescer, para prosperar, eu tenho uma loja, ela dizendo, né, um comércio, e assim estava indo difícil. E eu disse a ela, como está o seu coração? Seu coração está ferido? Seu coração está machucado? E aí ela foi lembrar que ela havia já mais de anos que não conversava com a sua própria irmã de sangue. Havia tido ali um acontecido, né, no almoço familiar de domingo, houve-se uma discussão, elas brigaram e a partir desse dia passou-se anos. E ela nunca mais ligou, nunca mais falou, nunca mais perdoou aquela irmã. E eu disse para ela, perdoe a sua irmã, liga para ela dizendo eu te perdoo, né? Eu libero o perdão e você vai ter a bênção. Ela recebeu aquela instrução, ela ligou para sua irmã e perdoou, né, aquele acontecido, elas voltaram a se falar, verdadeiramente ela liberou o perdão. Sabe o que aconteceu? A loja dela começou a prosperar, ela começou a crescer. Já havia anos que aquela loja estava em decadência, estava indo a ponto de pensar em fechar, falir, por causa da falta do perdão. E o dia que ela decidiu, diante da palavra que foi liberada, eu vou perdoar minha irmã, ela ligou para sua irmã, perdoou a sua irmã e elas voltaram a ter aquele convívio, aquele diálogo que não estava já tendo. E ali Deus começou a trabalhar. E eu disse a ela, agora veio o Manassés, né? Agora veio o Efraim, você vai prosperar, vai crescer, vai ser bem sucedido. E assim Deus fez. A loja da irmã, o comércio da irmã começou a crescer e está crescendo dia após dia para a glória de Deus. Eu quero te dizer, dependente de qual área seja, a sua capacidade vem de Deus. Você que entrou na live agora, você pode assumir essa fé? Você que já estava, declare mais uma vez comigo, nós já vamos para a oração. Declare mais uma vez, a minha capacidade vem de Deus. Creia nisso, como esses 3 exemplos que eu citei, né? O caso do Bartimeu, o caso do Davi, o caso do José. Se a gente olhar aqui para a Bíblia, nós vamos encontrar vários registros que eles creram que a capacidade deles vinham do Senhor. Nós temos o exemplo aqui dos 12 espias, né? 10 voltaram dizendo, não dá certo, a gente não consegue, não adianta tentar. Mas Josué e Caleb, eles diziam, a nossa capacidade de possuir, de entrar, de vencer, vem de Deus. Olha só a diferença de quem crê nessa verdade. Esta é a verdade de hoje. A sua capacidade vem de Deus. Você crê nisso? Toma posse, creia nessa bênção para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus?
Se você ainda não deixou o seu nome para a oração, deixe, né, o seu nome, nós iremos orar, vamos falar com Deus ao seu respeito. Prepare o copo com água, prepare aí a fotografia, o que você tiver, vamos falar com Deus, pois chegou o momento de orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho, meu Pai, nesta live, neste momento, meu Pai, com a certeza no coração que de uma forma, meu Deus, o Senhor falou ao coração deste homem, desta mulher, que estava, meu Deus, se sentindo incapaz. Meu Deus, muitas vezes o próprio Satanás, o inimigo, o diabo, veio na mente, veio no coração, dizendo, eu não sou capaz de lutar pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelos meus negócios. Quantas vezes, meu Pai, essa pessoa pensou em desistir, porque ela se sentiu incapaz, ela se sentiu, meu Deus, por muitas vezes, sem condição, meu Pai, de lutar. Mas hoje, meu Deus, com esta palavra, com essa direção, como Paulo disse, a nossa capacidade vem de Deus. Pai, capacita esta pessoa para lutar pelo seu casamento, capacita esta pessoa para lutar pelos seus filhos, capacita, meu Deus, vai tomando posse, vai crendo, vai assumindo no seu coração essa verdade, vai dizendo a minha capacidade vem de Deus, eu sou capaz, eu posso, porque o Senhor me dá essa condição, em nome de Jesus, como Davi um dia disse diante do gigante, o Senhor, Ele é comigo, o gigante veio para humilhar, para zombar do Davi, ele disse, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo, a minha capacidade para te vencer vem de Deus. Ah, Senhor, eu creio, Pai, que quando nós temos essa confissão, quando nós temos essa declaração de fé, Pai, não tem gigante, não tem problema, não tem multidão, não tem, meu Deus, dificuldade que possa nos parar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu uso da autoridade, do poder que há no nome de Jesus para repreender, meu Deus, os maus pensamentos. Eu digo agora, obra do inferno que está trabalhando na mente, no coração deste homem, desta mulher, que está dizendo com muita frequência que ela é incapaz, que ela não vai conseguir, meu Deus, que seja anulado agora esse espírito maldito que leva esta pessoa, meu Pai, a se sentir, a se ver incapaz, que seja tirado da vida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, todo desânimo, toda tristeza, todo tipo de mal saia, vai embora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro pela fé, todos que oraram crendo nesta grande vitória. Como Bartimeu teve a cura, como Davi teve a sua vitória, como, meu Deus, José do Egito teve, meu Pai, a bênção do crescimento após o perdão, como, meu Deus, Josué e Caleb, meu Pai, eles possuíram a terra, meu Pai, a qual foi prometida. Meu Pai, eu creio que esta pessoa também está diante da bênção, quando ela assume no seu coração, meu Deus, que a sua capacidade vem de Ti, Senhor. Meu Deus, assim eu declaro esta bênção, crendo na vitória, hoje para sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça, a verdade de hoje, a verdade de todos os dias é essa, que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Quando o inimigo quiser te acusar, dizendo que você é incapaz, lembre-se do que Paulo disse, a minha capacidade vem de Deus. Que Deus possa continuar falando ao teu coração, que você possa ter as grandes vitórias em nome de Jesus, tá certo? Eu vou terminando esta live lembrando a todos que hoje, quarta-feira, é dia da Sagrada Família. Em todas as igrejas internacional da Graça de Deus, você pode procurar uma mais próxima da sua casa e está indo para a reunião da família. Aqui na sede estadual, as reuniões, as próximas, às 15 horas, como também às 19 horas. Rua 13 de junho, número 1033, no centro de Cuiabá. Você não pode perder essa oportunidade. Venha, pois Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção, Deus tem uma grande vitória para você, para sua família. Você pode ter a certeza disso, que Deus, Ele vai te honrar, vai te abençoar.
Aproveitando a oportunidade aqui, também quero falar de Cáceres. Hoje em Cáceres, na rua General Osório, número 619, no centro de Cáceres, nós teremos mais 2 reuniões. Já teve pela manhã, agora às 18 horas, como também às 19h30, nós estaremos orando pela família. Eu quero abençoar você logo mais aí em Cáceres, hoje, pela Sagrada Família, tá certo? Amigos da live, Deus abençoe, fiquem com Deus, um forte abraço, fiquem na paz do Senhor.